E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Davi. Vamos agora para a questão 42 do capítulo 5 do Halliday, que está escrito assim: no passado, cavalos eram usados para puxar barcaças em canais, como mostra a figura. Suponha que o cavalo puxe o cabo com uma força de módulo 7.900 e ângulo 18 graus em relação à direção de movimento da barca, que se desloca no sentido positivo de um eixo X. A massa da barcaça é 9.500 kg e o módulo da aceleração da barcaça é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta quais são o módulo e a orientação em relação ao sentido positivo do eixo X da força exercida pela água sobre a barcaça. Ok. Bom, ele já deu um desenho aqui, então ajuda a gente para saber o que a gente tem que fazer aqui. Vamos lá. Nós temos aqui um cavalo que está exercendo uma força de 7.900 newtons, certo? E um ângulo de 18 graus em relação à horizontal. Ele fala que a barcaça se desloca no sentido positivo de um eixo X. A massa da barcaça é 9.500 kg e ele diz que a aceleração da barcaça é de 0,12 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer com essas informações? Ele falou que a barcaça está se deslocando no sentido positivo do eixo X. Mas se a gente for ver, a força que o cavalo está puxando, ela exerce um certo ângulo em relação à horizontal. Então, teoricamente, o barco teria que estar virando aqui para a direção do cavalo. Mas ele não está fazendo isso por quê? Porque a água está fazendo uma força que está impedindo o barco de ir naquela direção ali. E aí nós vamos ter uma força mais ou menos assim, exercida pela água, para impedir o barco de ir para a direção aqui da borda e só andar em frente. Tá bom? Mas, o que a gente precisa entender aqui também? Como ele está indo na horizontal, todas as forças verticais que estiverem atuando aqui vão se anular entre si, certo? E o que isso me diz? Começando aqui pelo item A. A somatória de forças no eixo Y é igual a zero, já que nós temos um movimento em X. E aí nós vamos pegar as componentes verticais dessas duas forças que estão atuando aqui. Essa força aqui eu vou chamar de Fy, e essa aqui eu chamo de Fay. E Fy e Fay vão ter que se anular. Portanto, eu faço Fy menos F da água y igual a zero. Mas Fy vai ser 7.900 vezes o seno do ângulo θ, já que meu vetor aqui está oposto ao meu ângulo. Com isso, eu tenho 7.900 vezes o seno do ângulo θ. Isso aqui eu posso jogar para o outro lado. Se aqui é negativo, vai para o outro lado positivo. E aqui, nós também vamos ter uma componente da minha força Fa aqui. E aqui eu vou dizer que ela forma um ângulo beta com a horizontal. Com isso nós temos Fa, que é a força da água, vezes o seno do ângulo beta. Tá bom? Bom, ele diz pra gente que o ângulo θ vale 18 graus. E aí podemos entender que Fa vezes o seno de B é igual a 7.900 vezes o seno de 18 graus. E 7.900 vezes o seno de 18 vai me dar 2.441. Aí essa aqui é a primeira equação que eu vou usar para descobrir o módulo da o módulo da força que a água exerce. Aí tudo bem. Com a vertical não tem mais nada que a gente consiga fazer, mas na horizontal o barco está tendo uma aceleração para frente, certo? Portanto, a soma dos meus vetores na horizontal vai dar uma resultante que vai ser igual à massa do barco vezes a aceleração. Com isso,
eu faço somatório de forças na horizontal, me dando massa vezes aceleração. E a soma de forças na horizontal vai ser a componente horizontal aqui, que vai ser 7.900 vezes o cosseno do ângulo θ. Isso menos a componente horizontal da força que a água exerce sobre o barco. E aí, no caso, vai ser FA cosseno de beta, igual a massa, que é 9.500, vezes a aceleração, 0,12. Tudo bem? E aí, beleza. Se a gente for calcular, 7.900 vezes o cosseno de 18 graus vai me dar 7.513. Menos FA cosseno beta vai ser igual a 9.500 vezes 0,12, que é 1.140. Tá bom? E aí, resolvendo essa equação, 7.513 menos 1.140, joguei para o lado de cá. Minha variável eu joguei para o lado de lá, FA cosseno de beta. E aí, FA cosseno de beta me dá 6.373. Essa aqui é a minha segunda equação. Beleza. Vamos juntar essas duas equações agora, porque nós temos duas equações e duas incógnitas. Nós temos FA e beta, que são justamente as informações que a gente quer achar. FA seria o módulo e beta seria a orientação. Com isso, separando as minhas equações aqui, eu tenho que dar um jeito de achar quem é FA e o beta. Tá bom? Bom, aqui nesse caso seria mais fácil para a gente achar direto o beta. Por quê? Se eu pego a equação 1 e divido lado a lado pela equação 2, eu teria o seguinte: FA seno beta sobre FA cosseno beta é igual a 2.441 dividido por 6.373. E aí, FA vai cortar com FA. E se a gente for lembrar da trigonometria, seno sobre cosseno é igual a tangente. E aí, tangente de beta vai ser igual ao resultado dessa divisão aqui, que no caso é 0,383. Tá bom? E aí, para a gente achar o ângulo beta, basta a gente fazer o arco tangente de 0,383. Que no caso vai me dar aproximadamente 21 graus, tá bom? E esse resultado a gente pode substituir em qualquer uma das duas equações para que a gente possa encontrar o módulo da força que a água exerce sobre o barco. No caso aqui, eu vou substituir na equação 1. Portanto, substituindo em 1, nós tínhamos FA seno de beta igual a 2.441. E aí, eu tenho FA seno de 21 igual a 2.441. Com isso, FA vai ser 2.441 dividido pelo seno de 21, que me dá 6.811 newtons. Então está aqui a resposta do meu item A. Ele pediu para a gente o módulo da força que a água exerce sobre o corpo. E com relação à orientação, a gente pode ficar tentado a colocar direto os 21 graus, certo? Mas a gente tem que prestar atenção que a orientação é em relação ao sentido positivo do eixo X. E aqui no caso, o que eu teria? Eu tenho o sentido positivo vindo para cá, e aí daqui até aqui eu teria 180 mais os 21 graus do ângulo beta. Com isso, aqui na orientação da minha força, eu tenho aqui meu eixo X, positivo, meu eixo Y, e o meu ângulo de 21 graus em relação à horizontal. Seriam 21 graus.
Aqui, até aqui nós temos 180, mais 21 me dá 201 graus. 201 graus. Portanto, está aqui a orientação da nossa força que a água exerce sobre o barco. Tá bom, gente? Essa aqui foi a questão 42. Como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, só colocar nos comentários. E para mais questões, não esqueça de se inscrever. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima!